Uma cidade é feita por gente, de histórias construídas ao longo do passar do tempo. Tempo esse que, na memória daqueles que participaram de um importante marco, se torna presente em referência a um passado delineado pela biografia de uma cidade. Vim para aqui nova e Campininha era toda assim espalhada. Não tinha Avenida Anhanguera, não. Foi uma festa, um banquete na abertura da Anhanguera, que aí ligou Goiânia, né? Aí ligou Goiânia. Goiânia ficou separado. Nós vamos passear lá em Goiânia. Era assim? Era assim. Juntava a patota, 2, 3 colegas, nós ia, passeava. Um dos principais símbolos da Revolução de 1930, a cidade de Goiânia foi fundada nessa mesma década. O lançamento da pedra fundamental ocorreu em 24 de outubro de 1933. Planejada e construída para ser a capital política e administrativa de Goiás, sob influência da Marcha para o Oeste, política desenvolvida pelo governo Vargas para acelerar o desenvolvimento e incentivar a ocupação do centro-oeste brasileiro. Goiânia teve uma figura central nesse processo. Pedro Ludovico era um visionário. A proposta de transferir a capital de Goiás, que na época era localizada na antiga Vila Boa, hoje cidade de Goiás, permaneceu em latência até a Revolução de 30, quando Getúlio Vargas o nomeou interventor federal. Já no final de 1932, foram tomadas as primeiras providências para que Goiânia fosse construída. A casa ela foi construída depois que Pedro Ludovico assinou a transferência da capital da cidade de Goiás, então Vila Boa, para Goiânia. Então, a partir de 34, ela foi construída especificamente para o governador, o interventor, no caso, na época, residir aqui em Goiânia. O Getúlio Vargas deu todo apoio às ideias do Pedro Ludovico e ele foi considerado um louco, porque Goiás não tinha dinheiro. Ele fez Goiânia com a cara e a coragem. Neto de Pedro Ludovico, seu Luiz morou com o avô na casa, onde hoje é museu até os 8 anos de idade, ao lado da avó, Dona Gersina Borges Teixeira, esposa do fundador de Goiânia. Na memória, lembranças de quem foi, segundo ele, o maior político do estado de Goiás. A construção da casa foi considerada, na época, um grande marco da modernidade e símbolo da ruptura com o passado colonial da antiga capital. A memória do Pedro Ludovico. Jamais ela pode morrer, porque um homem tão importante para Goiás, como ele foi, não pode cair no esquecimento. Então, isso é muito importante, esse trabalho que todos nós, a equipe nossa aqui do museu, fazemos. Na Assembleia Legislativa de Goiás, a Casa de Leis do Povo Goiano, por 16 anos, Eurico Barbosa esteve aqui, presente em importantes momentos de nosso estado e principalmente de nossa capital. Foram 4 legislaturas, incluindo a presidência do Poder Legislativo entre os anos de 1985 e 1987. Eurico era amigo pessoal de Pedro Ludovico Teixeira. Pude ver acontecimentos históricos extraordinários, como a construção de Brasília, né? Juscelino, em parte, se inspirou também na construção de Goiânia para construir Brasília. Assistir toda essa efervescência cultural, tanto no plano intelectual quanto no plano afetivo, tem uma presença especial na minha vida. Advogado, jornalista e membro da Academia Goiana de Letras, Eurico Barbosa conta sua relação com Goiânia. De 45 mil habitantes a hoje 1,5 milhão. Eu conheci Goiânia sem setor sul, sem setor oeste, né? Sem
toda essa expressão urbana de hoje, a história de Goiânia é uma história, é uma epopeia, porque as dificuldades para a obtenção de recursos federais, né, recursos financeiros, as dificuldades eram amplas, muito grandes, muitas delas insuperáveis. E falando sobre lembranças, agora vamos conhecer quem de fato participou dessa história. Tem gente que viu com os próprios olhos Goiânia crescer. Gente daqui, gente de fora. Como Dona Terezinha, natural de Cumari, que fica no sul goiano. Entre os seus tricôs e bordados, há 60 anos, ela é moradora do setor de Campinas, que com a construção de Goiânia, deixou de ser um município. Eu acho que o que veio de bom para Goiânia valorizou até nós em Campinas. Valorizou mesmo, porque tudo que foi bom, tinha as lojas, foi tudo para Goiânia, o progresso que teve foi muito bom para todo mundo. De Buriti Alegre, Hélio de Oliveira, pioneiro do fotojornalismo em Goiás, hoje prestes a completar 90 anos, este homem foi responsável por registrar momentos importantes da criação de Brasília e da história da capital goiana. Goiânia tem um significado bem especial para o senhor, né? Goiânia tem um significado muito grande para mim. Aqui eu considero Goiânia a minha cidade natal, porque eu vim para cá cedo, eu cresci com Goiânia e tenho um carinho todo especial por Goiânia. É tanta história contada com uma riqueza de detalhes que foram todas registradas pelas lentes de Hélio de Oliveira. Registros de importantes lideranças políticas, como Pedro Ludovico Teixeira e JK, integram o acervo de imagens. Trabalhei no Estado, lá junto à governadoria, lá no gabinete do governador, desde a época do Pedro Ludovico. Ou seja, tem história aqui. Pedro Ludovico, Juca, Feliciano, Mauro, essa turma toda eu trabalhei com eles. Personagens folclóricos também fazem parte da nossa história. E quando se fala em sabor, aquele que literalmente dá água na boca. Quem é daqui, logo remete ao mercado municipal de Goiânia. Um dos pontos turísticos mais tradicionais da nossa capital. A empada do Seu Alberto faz todo sucesso por aqui. O que tem nessa empadinha? Tem muito amor. O Jorge Amado, quando esteve em Goiânia há muitíssimos anos, e depois eu conversando com ele, com o Seu Alberto, o alimento aqui une todos. E o improviso? O jeito único do mineiro, seu Jair da Viola, que com a sua companheira encanta. Eu sou o Jair da Viola, tenho 77 anos. Para mim chegar aqui em Goiânia, eu sofri bastante. Olhando a cidade que era a capital, tinha 250 mil habitantes. Mas Goiânia era uma menina linda, linda para se ver. Por isso que eu escolhi a Goiânia para viver. Goiânia, cidade linda, é linda e maravilhosa. E cresceu tão de repente, como cresce uma rosa. A gente não sentiu que as coisas foi mudando. 24 de outubro, completa 85 anos. Não dá para falar de história sem personagens. Eles dão vida ao enredo, dão cor e ajudam a manter viva a lembrança de uma época outrora, que hoje, aos 85 anos, é ainda jovem aos nossos olhos. Essa história a gente não pode deixar morrer. Procurar fazer as coisas certas, com amor. Eu vejo Goiânia como uma das grandes metrópoles brasileiras. A felicidade nossa é ver o seu próximo também feliz.
Porque felicidade é igual mãe. Eu considero Campinas mãe de Goiânia, então o que mãe deseja para um filho? Tudo de bom. É o que eu desejo para Goiânia. Menina, que um dia conheci criança, me aparece assim de repente, linda, virou mulher. Menina, como pude te amar agora, te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir.